Paz seja com todos os irmãos. Estamos aqui para ministrar a aula desse dia 14 de março de 2021. Desde já eu já peço perdão aos irmãos que não puderam entrar na nossa plataforma hoje, e não tiveram condições de assim participar da nossa aula. Então a nossa aula de hoje, eu vou logo direto ao assunto para não ficar muito pesado o vídeo para os irmãos. Compromisso com a evangelização. Compromissados com a evangelização. Então, o que significa isso? Compromissados com a evangelização. No nosso texto áureo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos torna servo de todos. Então, a expressão do nosso comentador, ele diz aqui que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho. Então, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, assim como alguém um dia pregou para nós e nos alertou e falou das boas novas de salvação, e aí nós alcançamos Jesus Cristo através do evangelho de poder, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus. E na nossa introdução, nós vemos que o que é evangelho? Vou ser bem breve, só um breve comentário para os irmãos. O que é evangelho? Evangelho, a palavra no grego é evangelion, ou uma palavra grega que é traduzida por boas novas de salvação, ou boas novas. É formado de dois vocábulos gregos, eu, bom, e ágilo, anuncio. Eu, bom, e ágilo, anuncio, ou seja, uma coisa boa eu anuncio, um ágil anúncio, um anúncio verdadeiro, um anúncio que vai trazer uma notícia boa para os irmãos. Então, na tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, os 70, ou a Septuaginta, como nós chamamos, a linguagem mais antiga da Bíblia, é utilizada por exemplo, no segundo livro dos Reis, capítulo 18, 20, 22 e 25, que é uma linguagem de anunciar, como o rei Ezequias ali, ele mandou a resposta para anunciar. Então, para que não houvesse aquela guerra, ou para que respondesse aquela guerra, ou respondesse aquele confronto que estava acontecendo. Então, a palavra só viria a se adquirir, ou seja, a conotação do evangelho que conhecemos a partir do advento do Cristo. Após o seu batismo, Jesus Cristo começa a apresentar-se a Israel com o evangelho do reino. Mateus 9,35, evangelho do reino. E nós vemos aqui que essa palavra evangelho, ela tem vários termos, Evangelho do Reino, 4, 23, 9, 35, 24, 14 de Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1 e 1, Romanos 15, 19, 1 Coríntios 9, 12, 2 Coríntios 2 e 12. Evangelho de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 14, Romanos 1 e 1 e Romanos 15 e 16. Evangelho da graça de Deus, Atos 20 e 24. Evangelho de seu Filho, Romanos 1 e 9. Evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, e 4. O Evangelho da nossa salvação, Efésios 1 e 13. E o Evangelho da paz, Efésios 6 e 15. E o Evangelho eterno, Apocalipse 14 e 6. Ainda tem também o nosso apóstolo Paulo, ele também cita outros tipos de evangelho, que é o meu evangelho, que está escrito em Romanos 2 e 16, 16 e 25, e também
outro evangelho, como ele cita aquelas pessoas que eram judaizantes e tinham se convertido ao cristianismo, mas não queriam deixar a lei judaica. Então, é por isso que Paulo afirma e diz: passasse tão depressa deste evangelho para outro evangelho, que é o evangelho que hoje em dia nós vemos sendo pregado em algumas denominações. É aquele que tem os misticismo, aquilo que não tem a ver com a palavra sagrada de Deus, e são incluídos algumas coisas que não correspondem à Bíblia Sagrada. Mas Deus é bom e está conosco, e nós vamos aprendendo uns com os outros. Então, eu vou falar alguns tipos aqui, só vou dar poucos exemplos por causa do vídeo, para não ficar muito grande, para não pesar no celular dos irmãos. Primeiro, o Evangelho de Deus. Evangelho de Deus. Jesus Cristo apresentou-se a Israel como o Evangelho de Deus, Marcos 1:14. O Evangelho de Deus é o cumprimento das promessas que fizera o Senhor ao mundo por meio de Israel no Antigo Testamento. Não é o rompimento com o velho pacto, mas um fiel cumprimento desta nova aliança com base no sangue de Jesus. 1 Coríntios 11:25, que é aquele texto que a gente usa na Santa Ceia, não é? Então, os irmãos depois confiram esses textos e vejam as conotações desses exemplos. Evangelho de Cristo. Paulo fazia questão de enfatizar os gentios que o evangelho que anunciava era de Cristo. Romanos 15, do 17 ao 19. O evangelho do reino de Deus é a proclamação mais escatológica do evangelho de Cristo. Cumpre-se na aliança que Deus firmara com a casa de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, que vai falar que esse evangelho vai durar eternamente, ou esta aliança, ou este compromisso. Deus fez esse compromisso com o homem através do evangelho para aqueles que crerem e aceitarem o seu pacto, a sua nova aliança. No primeiro versículo de Mateus 1:1, não foi por acaso, porque Jesus era conhecido como filho de Davi, título messiânico. Mateus 15:22, como a mulher cananeia também vai dizer, Jesus, filho de Davi. Cego Bartimeu 10:46 de Marcos vai dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma expressão usada por Isaías há cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus, acerca do propósito messiânico que Jesus era o Cristo, que vinha da linhagem de Davi e era rei. Então, por isso que ele, em Mateus 1:1, ele vai dizer que é filho de Davi e também de Abraão. Mas aí o filho de Davi vai vir na frente de Abraão. Então não foi por acaso que ele escreve esse texto. Tudo que está na Bíblia não é por acaso. Tudo tem um sentido real da coisa. É um sentido preparado para nós entendermos. Diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Como é que pode, se Abraão vem primeiro do que Davi? Mas aqui ele está dando um título messiânico, um título de rei e também de filho de Abraão, que era judeu, tá certo? Que era do povo hebreu, não é no caso. Então, os irmãos entenderam essa conotação, que nada está escrito na Bíblia por acaso. Tudo está escrito para a nossa glória e para o nosso entendimento. E no tópico 2, eu já vou para o tópico 2, para nós ganharmos tempo e para não também perdermos muita coisa, né? Também por causa do vídeo, para não ficar muito grande. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então existe uma variação aí nessa tese, nessa palavra, né? A extensão expiatória de Cristo é para todo mundo. Tem umas pessoas que acreditam que Jesus veio só para o judeu,
como lá vemos em João 1:11, vim para o que era meu e os meus rejeitaram. E no versículo 12, Jesus vai continuar. E todos quanto crerem no meu nome será feito filhos de Deus. Então, não é só para um povo, como algumas teses da teologia acreditam, não é toda tese, nós não acreditamos nessa tese, nós acreditamos que Jesus veio para salvar todo mundo. Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo aí temos que entender também que é etnias, ou seja, nações, povos. Existem 3 tipos de mundo: mundo físico, mundo espiritual e o mundo cosmo. Então, nesse caso aqui, Jesus está falando para o mundo, as pessoas, as nações. Etnia significa povos. Então Jesus veio para salvar todos os povos, todas as pessoas, todas as nações que crerem assim no seu nome e será salvo. Então a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas. Nós cremos nisso, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Acreditamos sim na Reforma Protestante, mas não com alguma intervenção deles. Mas acreditamos sim e cremos que Deus pode fazer, e é de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo, e também é o poder de Deus para libertar o povo. O Evangelho é o poder de Deus, como diz em 1:16, né, de Romanos. E diz assim, ó, e por que Jesus morreu? É um debate que concentra entre 2 interpretações da Bíblia. O primeiro, a expiação limitada. E segundo, a expiação ilimitada. Essa é a que nós cremos, a expiação ilimitada, que é por todos os povos, todas as nações, todos aqueles que crerem no seu nome. Trata-se da ideia que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo. Isso é uma visão teológica, ao nosso ver, equivocada. Para nós essa daí não serve. A gente acredita nessa daqui, ó. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, testificando que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 14. E não somente por algumas pessoas. Nós acreditamos nessa tese aqui, que é a expiação ilimitada. A expansão da expiação de Cristo de caráter ilimitado. Isto, Jesus morreu por toda a humanidade. Isso que nós cremos. Evangelização local e transcultural. Tópico 3. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra missões por todos os ângulos e mostra toda a possibilidade, atividades de um missionário. Primeiro, evangelização, é claro, né? Que todo missionário deve evangelizar, deve sair ao campo, porque esse ID aí não é só para os missionários, é para todo mundo, para toda a igreja, para todos os irmãos que aceitaram Jesus, que confessaram Cristo, que um dia aceitaram Ele como seu Salvador, também levar as boas novas aos outros irmãos que ainda não conhecem. E a segunda, as missões, não é? E a terceira, o desafio de hoje, nos dias de hoje, né? Primeira, evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavras e ações. Palavras e ações. Se a nossa vida não condiz com as palavras que nós pregamos, nós vamos ser repreendidos no meio da multidão para sermos envergonhados, porque a nossa fala não condiz, as nossas ações não condizem com a nossa fala, aquilo que estamos pregando. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus, o poder do Espírito Santo. Atos 4:33, geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Atos 2:42 e 47, que fala da vida dos apóstolos. A missão. O trabalho do missionário é evangelizar entre as pessoas de culturas diferentes da nossa. É claro que muitas pessoas pedem para ser missionário, mas quando chegam no campo missionário, que enfrentam aquelas condições deles lá,
de costumes diferentes do nosso, terminam voltando porque não tem condições. Tem que ter um chamado mesmo e tem que estar preparado, não é só o chamado, tem que ter uma preparação antes para ir para esses lugares. O desafio de hoje, Jesus disse: o campo é o mundo, Mateus 13:38. Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Atos 1:8. Isso fala simultaneamente o contrário. O evangelho estaria ainda em Israel, confiado entre os judeus. A evangelização local e a transcultural é uma tarefa principalmente da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Conclusão: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Sem Jesus não há salvação. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Estas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação, disponível para a salvação e libertação, disponível a todos os povos. Não é só para um povo, é para todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar esta mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem, e ela continua sendo a cada um